Paz, igreja, nós estamos prestes a celebrar 12 anos de Ministério Plenitude. Uma caminhada marcada por fé, desafios, mas promessas cumpridas de Deus. E hoje nós vamos falar o que tem por trás desses bastidores, o que Deus tem feito, o que Ele ainda vai fazer. E hoje a gente está com ele, o nosso pastor, nosso líder da fé, David Oliveira. E aí, pastor, conta como é que está o coração, a expectativa para esses 12 anos. Meu Deus, primeiramente, eu vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente da hora que o nosso telespectador, os nossos irmãos, as nossas ovelhas amadas estiverem nos assistindo, vai ser alcançado. Então é Amém. muito bom estar aqui com você, com vocês, porque tem a Nicole ali nos nossos bastidores, mas é muito bom estar aqui. E já respondendo a essa pergunta, Mari, todos os anos é sempre uma expectativa muito grande, a cada ano, a cada aniversário. Nós vamos agora para o 12º, o coração fica a mil por hora. Eu fico naquela agitação total. Quem me conhece no dia a dia, nos bastidores, sabe que eu sou muito agitado, eu sou muito frenético. Então eu já estou naquela fase de agitação e expectativa muito bacana, muito elevada, porque esse ano a gente também está com uma programação muito especial, que a gente vai falar sobre ela também daqui a pouquinho. E expectativa a melhor possível. Aquela ansiedade boa, não é a ansiedade que a Bíblia condena, né? Mas é a ansiedade que eu poderia substituir a palavra por uma expectativa. Isso aí. Expectativa muito grande, e eu tenho certeza que vai ser lindo, porque o 12 é aquela fase que a gente está saindo daquela fase de criança na fé, de igreja, uma igreja na fase da criança para entrar na adolescência, para começar a caminhar para a fase adulta. Então, muitos frutos virão a partir dos 12 E anos. nós cremos firmemente nisso, né, pastor? Hoje a plenitude também tem passado por um processo de crescimento que ele é evidente, né? Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, a plenitude tem crescido cada vez mais, né? Mas nem sempre foi tão grande assim, né? Hoje a gente tem ativo ali entre 500 membros, mas nem sempre foi assim. E agora eu queria que você voltasse lá no dia 8 de outubro, em 2013. Como que foi esse início? Conta pra gente. Meu Deus, vou voltar aí quase 12 anos no tempo. Então, foi um projeto que nasceu em um bate-papo. Estava eu e o Gabriel Firmino, meu parceiro aí de podcast. Inclusive, ele vai estar lá pregando no nosso aniversário, 12 Legal, anos. hein? Estávamos conversando. Ele tinha um desejo de iniciar um ministério. O avô dele, presidente de uma convenção na ocasião, já tinha falado que ele daria todo o apoio convencional. E aí, conversando comigo, no momento eu estava também em uma transição de igreja, e eu brinquei com ele e eu falei essa frase, eu falei, meu amigo, se você precisar de alguém para tocar um violão e fazer um louvor com a voz de taquara rachada, eis-me aqui. Foi exatamente essa fala que eu tive. Ele falou, Legal. não brinca com isso. Ali nasceu uma ideia, nasceu um projeto. E o primeiro culto, que foi exatamente no dia 8 de outubro de 2013, foi na varanda da casa que ele morava. Nós estávamos em pouquíssimas pessoas, eu, Dani, ele, Ju, e se eu não me engano tinha mais 2 pessoas. O projeto começou com nós 4, e aí no primeiro culto convidamos algumas pessoas, tinha pouquíssimas pessoas ali, mas foi o primeiro culto. Depois mudamos para o primeiro templo, onde ficamos até março de 2021, de 2013 a 2021, com um grupo também bem seleto ali de pessoas, até chegar onde chegamos hoje. Mas foi um culto numa varanda de uma casa, onde nos reunimos ali, cantamos alguns louvores, foi pregada uma palavra, e ali nasceu de fato a plenitude nesse dia. Que bênção, hein, pastor? E a palavra de Deus até diz, né? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? E olha o que deu isso tudo. E você já tinha uma visão, uma expectativa de que a plenitude chegaria a esse nível que tem chegado? Ou você foi obedecendo ali o passo a passo? Então, vou até beber uma água aqui para falar desse ponto, Mari. Eu nunca criei expectativa de quantidade, uma expectativa quantitativa. Eu sempre criei uma expectativa em Deus, de até onde Deus poderia nos levar, e crio até hoje. Sim. Então, desde sempre, eu sempre procurei ser muito leal e fiel ao propósito de Deus para minha vida. Quando a gente descobre que tem um propósito, e eu demorei um pouquinho para entender qual era o meu propósito de vida, quando eu entendi, ficou muito mais fácil. Mas quando você entende esse propósito, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, tudo flui de uma forma melhor. E aí a gente consegue entender melhor os processos de Deus para a nossa vida.
eu sempre busquei um crescimento na minha vida pessoal, como pai, como esposo, como pastor, como líder, como liderado. Sempre procurei o melhor de mim, um crescimento pessoal. Mas automaticamente, quando a gente busca esse crescimento pessoal, Deus vai trazendo expectativas novas para as nossas vidas. Sim. E se o crescimento dentro daquilo que nós atuamos não chega, isso de fato gera um certo incômodo. Então, durante muito tempo, a ausência do crescimento numérico de pessoas me incomodava um pouco. Mas eu não colocava essa ausência do crescimento como um obstáculo para mim continuar caminhando. Uhum. Eu sempre procurava melhorar como pastor, como pessoa, como ser humano, em todas as áreas da vida, mas não imaginava que Deus faria o que está fazendo hoje. Se alguém em 12 anos atrás me perguntasse assim, qual a sua expectativa de igreja? Cara, eu me vejo preparado para pastorear 100 pessoas, 120, lá igual a igreja quando começou em Atos. Uhum. Mas Deus vai mostrando pra gente que é capaz, nós somos capazes de avançar mais. A gente entendeu o chamado, obedeceu o chamado, cumpriu o propósito. Então hoje nós estamos ali com 500, 600 pessoas, eu já falo, Deus, vamos buscar 1000 pessoas, vamos buscar 1000 membros. Não pela questão do número, mas pela aquela ideia de sim, Deus pode fazer mais. Deus nos traz em uma realidade, Deus, podemos alcançar uma realidade ainda maior. E a gente sempre trabalha para isso. Que bênção, e Deus surpreende, né? Quando você diz sim para o seu chamado, para o seu propósito, ainda que venham muitos desafios, né? O Sim. mesmo Deus que permite com que você tenha esses desafios é o Deus que vai Sim. passar junto com você dentro desses desafios. E entrando nisso em questão a desafios, pastor, já teve alguma vez que você já pensou em desistir assim no início? Porque é muito comum, né? Na nossa natureza humana, a gente sente vontade de desistir, principalmente quando é algo muito novo. O novo assusta a gente. Já passou pela sua cabeça? Várias vezes. Acho que é o que mais passou pela minha mente. Eu cheguei, Mari, a oficializar uma desistência ministerial. Uhum. Quando a oportunidade de assumir a presidência da igreja me foi ofertada na época, né? Uhum. Para assumir a presidência, eu não quis na época. Falei, não quero. E cheguei a oficializar para a igreja que eu iria tirar um ano sabático. Eu conto isso em todos os cafés com pastores. Você já participou de um café com pastor, você já deve ter escutado um pouquinho, né, um relapso dessa história, mas eu cheguei a desistir, de fato. Falei, vou tirar um ano sabático, não vou membrar em igreja nenhuma, vou fazer cursos, vou estudar, até ver o que Deus quer para minha vida. E foi uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus em toda a minha vida. Eu tinha oficializado isso para a igreja, estávamos preparando um pastor para assumir a plenitude na época. Isso foi em 2018, janeiro de 2018. E foi aquela luta interna minha com Deus, minha família não entendendo nada. Minha esposa, ela acatou, porque ela pensou o seguinte, não, ele é o sacerdote do lar, ele sabe o que está fazendo. Mas ela me perguntava muito, amor, você tem certeza disso? E eu estou convicto, nada vai mudar. Meu sogro teve um sonho comigo, me chamou para tomar um café e falou, eu tive um sonho com você, eu te via pregando no púlpito da plenitude, e tinha muita gente. Eu falava, sogro, eu não duvido que esse sonho seja de Deus, mas isso é para muitos anos para frente. Por enquanto, a minha decisão está tomada. Até um determinado momento que eu estava no meu trabalho, e eu tinha 2 empregos, era uma loucura minha vida, uma correria. E eu saindo do trabalho, eu tinha que atender um cliente. Nesse dia estava chovendo muito, e eu peguei minha moto, estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu descobri que eu estava com a pressão alta, eu não estava entendendo o porquê. Uhum. E nesse dia eu desmarquei com o cliente, falei, vamos embora para casa, não vou atender cliente hoje, estou cansado. E eu indo embora para casa, muita chuva, parei a moto no meio do caminho, tirei o capacete, estava de capa de chuva, e quem passava na estrada falava, tá um louco ali na estrada. Eu tirei o capacete, eu gritei para Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu não aguento mais. Eu estou com pressão alta. Eu falei assim, eu estou doente, Deus. Eu não quero continuar pastoreando, eu não sei o que eu vou fazer da vida, o que o Senhor quer de mim? E eu escutei a voz de Deus muito nítida dizer, soprando, o Espírito Santo falando no meu ouvido. Uma das maiores experiências que eu já tive com Deus em toda a minha vida. E o Senhor falou comigo assim, cuida do meu rebanho que eu cuido da sua vida. Oh, que bênção. Foi tremendo isso. Eu me emociono só de lembrar dessa experiência ali. Eu entendi de imediato. Eu não lutei em nenhum momento. Eu peguei a moto, fui embora para casa. Falei com a minha esposa, junta todo mundo na mesa do café que eu tenho algo para falar para vocês. E falei, eu vou continuar com o ministério.
eu vou pastorear as poucas ovelhas que Deus confiou a mim nesse momento. Chamei a igreja, convoquei a igreja, fiz uma reunião com todo mundo e falei, todo mundo que eu falo era 12, 13 pessoas, acho que umas 15 no máximo. E falei, vou continuar, vou pastorear vocês. E foi um mover do Espírito Santo naquele momento. E juntamos ali as forças e a plenitude não parou ali. Foi onde eu decidi dar continuidade, seguir. Ah, mas foi a única vez que você pensou em desistir? Não. Teve um momento também que aí eu abri mão, renunciei meu trabalho secular, porque Deus falou, tá na hora de você cuidar só das ovelhas. E foi renúncia mesmo. Eu tive que renunciar a muita coisa. Um padrão de vida que eu tinha com a minha família, pelos trabalhos que eu tinha. E Deus me pediu, renuncia tudo. E quando eu renunciei, falei, agora o ministério vai voar, eu vou ter tempo agora. Isso foi final de 2019. Já estava com quase 2 anos à frente da igreja, final de 2019. E Deus falou muito forte no meu coração. Falei, agora vamos romper, vou abrir plenitude em tal cidade, em tal cidade. E veio uma pandemia. E eu falei, cara, eu vou desistir, isso não é pra mim, não. Eu não sei pastorear. Quando eu criei expectativas, vem um momento difícil para todo mundo. E eu quase desisti de novo. E Deus falou, não é para você desistir, é para você focar. E aí eu foquei, depois mais à frente a gente vai falar sobre essa fase da minha vida ministerial. Mas resumindo aqui sua pergunta, já pensei algumas vezes, e cada vez que eu penso, vem uma confirmação mais forte de Deus, não, eu te chamei para isso, você não vai desistir nunca. Legal, pastor. Você falando dessa forma, me faz lembrar até de um versículo da Bíblia que fala que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, né? A gente que escuta esse versículo acha muito lindo, mas por trás desse versículo existe um peso de renúncia muito grande, dar a vida pelas suas ovelhas, porque envolve às vezes a renúncia da nossa vida pessoal pelo ministério. E como que foi para você, né? Você falou que até saiu do seu emprego secular para que você pudesse cuidar. Como que foi para você ter renunciado muitas coisas, né, dentro da sua vida para que você vivesse o ministério de Deus? E quais têm sido os frutos que hoje você tem colhido? Vamos lá. O texto que você citou, ele é muito interessante, porque Jesus ele está dando o exemplo dele próprio. Porque Jesus, ele de fato deu a vida por nós. Né? Então Jesus está dizendo o seguinte, ele é o sumo pastor da nossa vida. Ele é o único que de fato deu a vida por nós. E Jesus está se colocando como modelo. Então, todo mundo que quer pastorear, muitas pessoas querem pastorear, Mari. Muitas pessoas. E muitos até acham que o ministério é uma escolha. Nada deu certo na minha vida, então vou pastorear para ver se alguma coisa vai fluir. Não, o ministério não é isso. O ministério é quando tudo está indo bem na sua vida e Deus te pede, renuncia tudo para você pastorear. Então Jesus, quando ele disse isso, que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas, ele está se colocando como exemplo máximo. Como exemplo máximo de entrega, dedicação e renúncia. O ministério ele está muito além de escolhas. O que mais define o ministério pastoral são renúncias. Aquilo que nós temos disposição de renunciar por amor a um chamado. Por amor a um chamado. Porque escolher é muito fácil. Eu escolho a viagem que eu vou fazer, a cor da roupa que eu vou usar, corte de cabelo que eu faço, o lugar que eu não devo frequentar, o lugar que eu devo frequentar, a mobília da minha casa. Tudo isso são escolhas. Agora, renúncia, e quando eu estou falando de renúncia, eu estou falando de renúncia daquilo que é direito. Eu posso ter um bom trabalho, eu posso ter uma boa profissão, eu posso estudar na melhor faculdade, e tudo isso são coisas lícitas. Eu posso escolher quais os meses do ano que eu vou, qual o mês do ano que eu vou tirar férias para fazer uma viagem com a família. E quando você entende o que é renúncia, cara, eu preciso renunciar a tudo isso porque eu tenho um chamado. E eu volto aonde eu falei que eu demorei um pouquinho para entender o meu propósito de vida e hoje eu entendi e tudo fica mais fácil. Então, quando você entende qual é o teu propósito de vida, você entende aquilo que você precisa renunciar. Certo. E eu tive que abrir mão de muitas coisas. Ter uma experiência que vale a pena eu registrar ela aqui, porque as pessoas veem um pastor vivendo um bom momento ministerial, a plenitude, graças a Deus, eu tenho muito amor e prazer em pastorear, em fazer o que faço, cada gabinete que eu faço, cada atendimento que eu faço, por maior que seja o problema da pessoa, eu tenho prazer em poder ajudar. Isso para mim é muito gratificante. Mas as pessoas não sabem que um pastor teve que renunciar um dia. E tem uma história
a minha família teve, pela empresa que eu trabalhava, eu tinha um ótimo plano de saúde. E quando eu renunciei o trabalho, eu tive que abrir mão do plano de saúde, porque na época a igreja não tinha condição de me ofertar uma condição que eu pudesse manter minha vida e ter um plano de saúde para minha família. Então eu fiquei quase 3 anos sem ter plano de saúde. Para mim, para minha esposa, para os meus filhos. E na primeira semana meu filho adoeceu. O Caleb adoeceu. E falei, não, vamos pegar e vamos levar ele no UPA, né? Que é onde todo mundo leva. E justo nesse dia, gente, tinha tanta gente doente naquele lugar, um cenário, né? Tão crítico, tão doloroso ali. E eu comecei a olhar para a realidade daquelas pessoas. E Deus começou a ministrar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele falou, olha, eu estou te trazendo um tempo de renúncia para você entender a realidade das pessoas. Você trabalhava num bom emprego, numa boa empresa, a empresa tinha condição de oferecer um bom plano de saúde para você, para sua família, mas essa é a realidade da maioria das pessoas que você vai pastorear. Pessoas que estão doentes sem recursos. Aí Deus me trouxe para o lado ministerial. Que bênção. Você vai atender, você vai receber pessoas doentes da alma. Que bênção. Sem recurso de alguém espiritual para trazer direcionamento. Eu falei, cara, que é isso? E às vezes a gente não entende, né, o porquê que a gente passa por certas coisas, né? Teve uma vez que eu fui questionar Deus, por que eu tô passando por isso? E o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração que todo profeta, ele só gera autoridade através da experiência. E às vezes a gente precisa passar, porque eu acho que ninguém melhor do que o pastor David poderia falar sobre o que passou do que você, porque você passou por aquilo. Exatamente. Então eu acho que Deus te permitiu, né, ter essa experiência para que você pudesse até mesmo testemunhar, né? E foram várias. Eu dei um exemplo para você entender como a forma que Deus me fez enxergar o meu propósito de vida. Uhum. Então hoje eu brinco com as pessoas e falo, o que eu sei fazer na vida é isso. Que bênção, pastor. Todas as outras coisas que eu fiz foram secundárias. Mas o que Deus me chamou para fazer foi pastorear pessoas. Eu tenho uma frase que eu uso, Mariana, quando alguém me pede um gabinete, me pede uma ajuda. Pastor, eu preciso de um aconselhamento. E eu sempre sento com a pessoa e ouço o que ela vai me falar. Quando ela termina de contar o problema dela, que para ela é o mundo acabando, eu falo assim, eu vou te ajudar. Eu consigo te ajudar. Isso já desmonta a pessoa ali. Porque às vezes o que a pessoa precisa, primeiro, ser ouvida. E eu tô ali para ouvir. Depois que eu ouço, a pessoa precisa assim, eu preciso de alguém que de alguma forma consiga me ajudar. E quando eu falo, eu consigo te ajudar. Você valida a dor da pessoa, né? Exatamente. E às vezes é um conselho simples, cara, que a pessoa precisa. E quando sai dali, a pessoa fala, pastor, eu tô saindo daqui bem melhor do que o que cheguei. Eu falo, esse é o objetivo do meu coração. Que benção. E quando vai embora, eu entendo, eu falo, cara, eu nasci para isso. Que legal. Então, quando você entende o seu propósito, tudo fica mais fácil, até os problemas. Você se sente mais vivo, né? Eu passei por uma situação na faculdade, né? Quando eu preguei, teve os stories que eu postei, e aí um colega na faculdade chegou e perguntou: Nossa, eu não sabia que você era boa para pregar assim. E ele até perguntou: Como que é para você, para pregar? E aí eu fui e falei para ele: Eu me sinto viva. Parece que eu nasci para aquilo. É como se eu estivesse sendo conectada com aquilo que eu fui chamada para ser. E eu até falei com ele, eu acho que pior do que a gente não saber o nosso chamado, é a gente saber o nosso chamado, mas dizer não para ele. Exatamente. Porque é muito difícil, né? Porque, como você falou, o chamado ele exige renúncia, exige postura, posicionamento, e só quem tem ousadia mesmo consegue, coragem, né? E você é um exemplo de coragem e ousadia pra gente. E mesmo falando sobre esses desafios, eu acredito que é um grande exemplo para todos que estão assistindo, né? Às vezes a gente tem uma representação social de que o pastor nunca passa por problemas, né? O pastor tá sempre bem, o pastor tá sempre ali, tem que estar sempre de pé, mas a gente vê que também por trás desses bastidores ali do chamado, existem desafios, existem emoções, existe um ser humano, né, pastor? Enfrentamos guerras diárias, Mari. E às vezes até maior que as nossas, né? Porque imagina o peso de carregar tanta gente assim espiritualmente nas costas. Eu imagino mesmo. E falando em desafios, pastor, entrando agora na plenitude em si, nesses 12 anos, quais foram os maiores desafios que a igreja passou? Cara, que pergunta, hein? Meu Deus. Cara, são muitos desafios. Eu entendo que o primeiro deles
primeiro grande desafio que nós passamos como igreja foi levantar líderes que atendessem à demanda que Deus iria nos trazer. Preparar, formar líderes, forjar o caráter desses líderes. Esse foi o primeiro grande desafio. Porque um dia, em um culto de oração, eu fiz a seguinte oração a Deus. E nesse dia tinha muitos dos irmãos que estão conosco hoje, e eles testemunham isso. Eu fiz a seguinte oração. Falei, Deus, aquelas orações que a gente faz nos meses de consagração, toda a igreja junto ali, eu falei, Deus, onde houver um crente perdido, ferido, que não está se sentindo pastoreado e amado, traz pra gente cuidar e amar. Que benção. Eu fiz essa oração. Eu não tinha noção do peso dessa oração. Deus nos permitiu mudar de templo. Né? Não sei se depois você vai ter alguma pergunta relacionada a esse espaço de tempo. Sim. Aí. Vai ter, então vou guardar para depois. Deus nos fez mudar de templo e pessoas foram chegando. E eu falei, Deus, agora eu preciso de pessoas. E Deus foi me trazendo pessoas com potencial de liderança. E Deus começou a ministrar no meu coração, invista nessas pessoas. E hoje eu tenho, assim, cara, pessoas fantásticas, líderes maravilhosos. Quero aqui, mandar um beijo para todos os líderes da Plenitude. Eu não vou mencionar o nome de vocês todos aqui, e nem o ministério que vocês representam, mas fica aqui a minha gratidão por todos vocês. Vocês são excepcionais. Tudo que vivemos hoje na Plenitude é resultado do esforço, dedicação, entrega, empenho, trabalho, renúncia de vocês. E pouco antes da nossa mudança de espaço, de templo, Deus trouxe o pastor Cleito e a pastora Vânia. Eu quero mandar aqui beijão no coração deles, eu amo eles demais. E eles são amigos de muito tempo. Foram meus padrinhos de casamento. Que legal. E quando Deus trouxe eles, foi no início de 2021, Deus trouxe eles para reunir conosco, e o que eles me disseram foi o seguinte, pastor, nós queremos ser pastoreados. A gente quer ficar aqui tranquilo. E foi tão rápido o processo de Deus na vida deles, ministerial, e hoje eles são assim, meu braço direito, meu braço esquerdo, eles me ajudam em todas as demandas. Então, eu aceitei esse desafio. Deus trouxe pessoas, trouxe o discernimento, são líderes que vão te ajudar nessa caminhada, que vão carregar com você todo esse fardo, te ajudar nessas demandas, e ficou leve. Por isso que Jesus disse, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eles tornam esse fardo leve, cara. Não só o pastor Cleito, a pastora Vânia, que são assim, eles estão presentes na minha vida em tudo ali que eu faço, mas nós temos hoje uma secretaria muito próxima daquilo que convive comigo no dia a dia, uma tesouraria muito próxima da minha realidade, da minha vida. Sim. Então a gente conversa o tempo todo, liderança de casais, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, de mídia, de sonorização, de louvor, então assim, social e tantos outros que eu não vou conseguir mencionar todos aqui, mas o primeiro direcionamento, o primeiro grande desafio, invista em líderes. E é difícil, né, gerir pessoas. Você lapidar para aquilo que Deus quer, é muito, muito desafiador, né, pastor? Muito desafiador. E esse foi o primeiro desafio, investir em pessoas. O segundo desafio foi, puxa esses líderes para a identidade da igreja. Traz esses líderes para a identidade do ministério, porque Deus me deu uma identidade. Certo. Hoje a Plenitude tem uma identidade ministerial que é diferente da identidade ministerial de outros pastores, de outras igrejas, e tá tudo certo. A palavra é uma só, a Bíblia é uma, a Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é a nossa regra máxima de fé. Mas a identidade da igreja, Deus trouxe uma identidade para a Plenitude. E uma das coisas que eu prometi para Deus, Senhor, ainda que isso me custe perdas, eu preciso ser fiel e leal à identidade que o Senhor me trouxe. Aí Deus falou, então você tem mais um desafio. Traz a sua liderança para essa identidade. E é o que nós fazemos a cada trimestre. Nós temos ali a nossa reunião de alinhamento com os líderes, justamente para cada vez mais fortalecer essa identidade. E aí, mais um desafio. Traz os líderes para próximo de você, como pastor. Então, assim, é um desafio atrás de outro. Aí vieram outros desafios. Eu vou trazer pessoas. Tem uma visão arrojada para ampliar. Não tenha medo.
de custos, Certo. da realidade financeira do país para você investir o que precisa investir na igreja. Tanto que nós já passamos por 4 reformas, eu já estou cansado. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais reforma, eu não aguento mais ampliação. E Deus falou, essa não vai ser a última. Então são Imagino. desafios que a gente vai passando ao longo do tempo, ao longo da caminhada, mas o primeiro, levante líderes e invista em líderes. E hoje eu posso dizer, Mari, eu posso dizer mesmo, eu louvo a Deus por cada um dos líderes Glória a que ele Deus. tem colocado do nosso lado. Que bênção, hein, pastor? E ao mesmo tempo que é muito difícil, né, você gerir pessoas, é bom, né? Você, ao mesmo tempo que você está ali ensinando, você também está aprendendo muito com isso, né? Um Sempre. processo ali de aprendizado mútuo, né? Mas ainda continuando nessa parte de desafios, a gente teve um desafio muito grande, né? Que foi a pandemia, aí de finalzinho de 2019 para até, né, 2022. Como que foi, né, em relação a isso para manter a fé da igreja viva ali? Porque os cultos tiveram que ser online, as pessoas perderam ali o contato e foi muito difícil. A gente teve muitas pessoas ali desanimando do ministério, Sim. saindo da igreja, né? E como que foi para você isso? Então, cara, a pandemia foi uma das fases mais difíceis que eu enfrentei como pastor. Mas em contrapartida, foi aonde Deus deu start para o nosso crescimento. Quando eu falo crescimento, Mário, eu não estou falando na questão quantitativa, não. Estou falando Uhum, da realidade que tínhamos e a sim, realidade que vivemos hoje. E eu sei aonde Deus pode nos levar. amém. Mas vamos lá. Quando veio a pandemia, foi aquele momento que eu quase desisti de novo. Falei, cara, eu estava cheio de projetos, eu tinha interesse, intuito, estava orando a Deus para Deus levar uma plenitude para Belo Horizonte, levar uma plenitude para Cariacica. Naquela época eu já tinha esse interesse. Uhum. Depois a gente vai falar sobre a plenitude Cariacica também. Vamos. Mas lá atrás, em 2019, eu estava com isso queimando muito no meu coração. E agora a igreja vai deslanchar. E veio uma pandemia. Eu tinha acabado de sair do trabalho. Eu recebi telefonemas de pessoas que trabalhavam comigo e falando: Pastor, volta, cara. Você saiu na hora errada. Eu falei, cara, ou eu acredito muito no chamado de Deus para minha vida e no direcionamento de Deus e sigo, ou eu desisto totalmente de tudo que eu entendi que era Deus falando no meu coração. E em meio a lutas e batalhas eu decidi acreditar Muito bem. no chamado e no mistério. Aí quando eu decidi acreditar, eu falei, Deus, em meio a esse grande desafio que não só eu, mas todos os pastores estão enfrentando agora, qual o caminho a percorrer? E a resposta de Deus para minha vida foi a seguinte: trabalha como nunca trabalhou antes. Gasta todo o seu tempo em prol do reino. Que E eu bênção. falei, cara, o que, que me resta fazer nesse momento de pandemia? Fechamos as portas da igreja, igual todas as Uhum. igrejas tiveram que fechar, e eu comecei a fazer live todos os dias. Eu fazia live de segunda a segunda, com exceção do sábado. Sábado eu tirava para descansar. E não somos adventistas, mas eu tirei o sábado para o descanso. E aí chegou um momento que Deus falou, eu quero sábado também. Eu falei, Deus, qual o direcionamento o Senhor me dá no sábado? Você vai fazer uma live beneficente e vai levantar cestas básicas para abençoar famílias que estão passando dificuldade nesse momento. Então eu fazia live na minha casa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, voz e violão, trazia uma palavra para as pessoas. No sábado eu juntava o ministério de louvor na igreja, todo mundo de máscara, fazíamos uma live no nosso YouTube e ao vivo ali no Instagram. Levantávamos, a gente chegou a levantar 33 cestas básicas em uma única live Olha que para bênção. destinar para famílias que precisavam. E no domingo eu fazia uma live também na igreja com o Ministério de Louvor. Então, assim, comecei a trabalhar muito, muito, muito. E eu estava plantando uma semente. Eu não via o que estava acontecendo com essa semente quando ela era lançada no solo. Porque quando lançamos a semente, a gente não vê o processo dela. A gente vê depois que começa a nascer ali uma Isso árvore. aí. Eu não via resultado nenhum. Mas Deus falava, continua plantando essa semente, continua regando ela. E aí voltamos, as portas voltaram a se abrir, as igrejas voltaram a se reunir no templo com todas as medidas e restrições. E mesmo assim continuei com as lives durante muito tempo. E foi aonde não passou um ano e Deus nos fez alargar.
Então, o grande desafio da pandemia nos fez crescer. Eu fico triste quando eu escuto relatos de que algumas igrejas fecharam portas, porque uma igreja, para mim, fechar uma porta, para mim, é muito triste ouvir isso, que um pastor teve que fechar. Isso dói muito no coração de um outro pastor. Porque a nossa visão não é de igreja, a nossa visão é de reino, e tem que ser de reino. Então, quando a gente vê uma igreja fechando, é uma porta onde estava sendo anunciada a palavra se fechando. Mas justamente na pandemia, onde algumas igrejas lamentavelmente fecharam, Deus nos deu a oportunidade de alargar. Então, o crescimento da plenitude veio na pandemia. Que bênção, hein? Foi literalmente, você tinha a fé e o cenário, né? E você teve que escolher qual que você iria acreditar. E que bom que você deu esse passo de fé, né, pastor? E você colheu e tem colhido ali grandes frutos para a glória de Deus ali, né? E aí, depois da pandemia, a gente já saiu em 2022 e, como você falou, você plantou e começaram a vir os frutos, né? Então, já vamos ali para 2022, quando a plenitude começou a crescer, né? Me conta como que foi, né? Você sair de um cenário tão difícil para a pandemia, para uma surpresa ali de crescimento, ir para um novo local, um local muito maior, né, do que a igreja era antes. Como que foi para você esse processo? Cara, vamos lá. Foi muito interessante essa etapa da mudança de espaço, a mudança de geografia. Uhum. Eu tinha pregado uma mensagem onde o profeta Eliseu traz um direcionamento para a viúva, Reis 4. Uhum. E o profeta vai dizer para a viúva o seguinte: a situação da viúva era escassez. Morte do marido, os filhos seriam levados como escravos, e ela não tinha nada senão uma botija de azeite no canto lá da casa. O direcionamento do profeta foi o seguinte: pega vasilhas emprestadas, não poucas. Pega vasilhas emprestadas. Quando ela pegou as vasilhas, ele falou: agora entra na tua casa, fecha a porta, você e teus filhos, e vai despejando o azeite nas vasilhas. E a Bíblia diz que enquanto tinha vasilhas e ela despejava o azeite não acabava. E quando acabaram-se as vasilhas, o azeite parou. E eu preguei essa palavra, fui embora para casa e Deus continuou falando no meu coração, já com promessas de que nós iríamos mudar de templo. E Deus começou, o Espírito Santo foi ministrando de forma muito forte no meu coração. Enquanto tiver vasilha, eu tenho azeite. Eu falei, cara, o que Deus está querendo falar comigo? E aí eu entendi, se tiver espaço, eu vou mandar o povo. Eu só não mando porque o espaço de hoje não comporta. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Recebi em um domingo um grande amigo, pastor Adailton, você conhece, está sempre ali pregando pra gente ali, instrumento de Deus. E Adailton foi no dia 28 de fevereiro de 2021 pregar. E nesse dia Deus usou muito a vida dele. Ele falou assim: pastor, coloca tudo que está no teu coração em uma folha e não tira nada do que Deus te entregar. Coloca o tamanho, espaço, e não preocupa com recurso, porque Deus vai mandar tudo. Amém. Quando nós encontramos o espaço, eu vou resumir a história aqui, pastor Havana o tempo todo, pastor, já foi lá ver o espaço, e eu lutando com aquilo, eu falei, gente, aquilo é muito grande. Resolvi ir lá, conversei com o proprietário, eram 4 lojas, eu queria alugar 2, que já era muito maior que a nossa realidade. Ele brincou comigo e falou assim, não, pega pelo menos 3 lojas. Combinamos, entramos num acordo ali, pegamos 3 lojas, fizemos uma parede de drywall para separar o anexo das salas. E aí ele brincou comigo e falou assim, eu vou fazer uma parede aqui, separando a 4ª loja. O nome dessa parede eu vou batizar, ele me chama de Davi. Meu nome é David, mas ele me chama de Davi. Essa parede vai chamar parede Davi. Aí eu, por quê? Ele, porque essa parede tem teu nome porque você é teimoso. Era para você pegar as 4 lojas. Eu não dou um ano para você falar comigo que precisa dessa loja e a parede Davi vai cair. Olha só, o proprietário do imóvel me trouxe essa palavra. E eu falei, não, você tá com mais fé do que eu. Mudamos. Desde o primeiro culto que fizemos no espaço onde estamos hoje, foi chegando gente. Eu falei, Deus, da onde está vindo essas pessoas? E o Senhor falou comigo, lembra do texto que você pregou? Enquanto tiver vasilhas, eu vou derramar azeite. Coloca o pé, que eu coloco o chão. E eu entendi. Não levou um ano. Viemos para a primeira reforma, derrubamos a parede de drywall, a parede Davi ficou lá ainda. Quando foi no 2º ano, lá no novo espaço, eu falei, eu preciso da 4ª loja. Eu sabia, e a parede Davi caiu também. Então, já passamos por várias, estamos na 4ª obra de ampliação. Hoje temos lá o anexo, temos o espaço Kids,
Mas a cada ano Deus nos trouxe um desafio de amplitude, de ampliar o projeto que ele nos trouxe. Então, Mari, eu entendo hoje que enquanto tiver espaço, Deus vai mandar o povo. E Deus é fiel, né? Deus é Ele fiel cumpre quando naquilo ele que ele libera uma promete. palavra, não importa como, não importa quando, Exatamente. ele vai cumprir, né? Às vezes o David, ele só visualizava um local, mas Deus já visualizou tudo ali, além do que a Tudo, gente pode imaginar, né, pastor? tudo, E exatamente. não só isso, a Plenitude está crescendo muito. E hoje a gente tem a nossa filial ali em Cariacica, né? Cariacica. Como é que foi isso? Essa ideia de expandir, de levantar uma nova igreja? Me conta. Já tinha no meu coração sempre essa expansão. Eu sempre, quando nós estamos no mês de propósito, que é o nosso mês de consagração, onde toda a igreja jejua, ora, consagra, e eu tiro esse mês de consagração, eu sempre oro por alargar as tendas. Então, desde sempre eu tenho orado por isso. E Deus nos conectou com o pastor André. Deixa eu mandar um beijo para ele aqui. Pastor André, te amo. Amo você, amo sua casa, amo sua família. Eu mandei beijo pro pastor Cleito, pastora Vânia. Se não mandar para ele, ele vai ficar com aquele ciúminho santo, sabe? Então, pastor, amo você, André Lucas, Derlaine, vocês moram no meu coração. Deus nos conectou com o pastor André e ele sempre ficava naquilo, ó, eu sou plenitude, eu sou plenitude. E um dia ele nos chamou para tomar um café com ele lá em Porto de Santana, Cariacica. E, cara, quando ele nos levou ali para conhecer, foi eu, o pastor Cleito, tomar um café com ele, ele andou ali no bairro com a gente, ele era mais famoso que um vereador. Aonde ele entrava, pastor André. Então eu vi que ele era muito amado por todo mundo Que ali da legal. região. E aí Deus startou no nosso coração. Conversamos, falei, André, vamos trazer uma plenitude para cá, cara. Vamos trazer. E ele abraçou a ideia, pastor, é o que está no meu coração, é meu sonho. E hoje eu sou plenitude e eu quero que seja igual é lá na Serra. Fizemos ali algo ali conversado naquele café, como algo que iríamos orar. Vamos orar nesse propósito. Ficamos mais de um ano orando por isso. E ele ali com a gente, fazendo o ministério itinerante dele. E chegou o momento que Deus confirmou tudo. Deus confirmou tudo, Deus nos trouxe um direcionamento. Sentamos, almoçamos, André, vai ser assim, inicia o trabalho lá. Ele iniciou e ali na garagem ali do treinamento ali de academia, né? A Dani e o Amauri abraçaram a causa e olha, pode deixar a igreja reunindo aqui. O pastor André começou a conectar as pessoas ali. Começamos a ir lá nas terças-feiras e ele começou a fazer os cultos terça e domingo. E para glória de Deus, novembro, vamos inaugurar o templo lá em Cariacica. Então foi assim, nasceu debaixo de uma aliança, depois debaixo de um período de oração e a terceira etapa, o ajuntamento do povo. Então, agora em novembro que nós vamos de fato inaugurar um templo lá em Cariacica. Mas primeiro tivemos que passar pelo processo do tempo. O processo do tempo, ele é necessário para mostrar o que Deus quer para nós. Então hoje a plenitude Cariacica não é mais uma promessa. É uma realidade. E eu vou falar algo aqui, já que você tocou nesse assunto, Mário. Eu vou abrir algo em primeira mão aqui para você que é uma novidade. Poucas pessoas sabem disso. Mas eu orei a Deus no nosso último mês de propósito, que foi o mês de junho, que foi o mês da gratidão. E eu pedi ao Senhor, falei, Deus, nos dê 10 cidades. Que Para bênção, que hein? a visão que o Senhor tem nos dado como igreja, como ministério, como plenitude, possa ser plantada em 10 cidades. Deus nos deu as 10 cidades, não vou revelá-las aqui, mas já tem as 10 cidades. Pode me mandar para uma delas. E nós estamos orando pelas 10 cidades que Deus bênção, colocou no hein? meu coração. São 10 cidades que abrangem o estado do Espírito Santo, alguns estados do Brasil e alguns países. Você já tem a visão, já tem propósito e tem Deus, não tem como dar errado, né, pastor? E aí eu faço um pedido aqui a vocês que estão assistindo esse podcast, esse nosso bate-papo, nos ajudem orando pelas 10 cidades que Deus colocou no nosso coração. Talvez, Mário, vou fazer um combinado aqui. Na próxima vez que a gente for fazer uma gravação como essa, eu vou trazer o nome de algumas dessas cidades para o nosso povo, aqueles Já que deixei se anotado. conectam com o nosso ministério e orando em prol disso. Então, Amém. já é algo que está conectado com o céu. Que bênção, hein, pastor? E você me falou, né, em estar vivendo hoje coisas, promessas, né, que antes pareciam tão distantes. Essa pergunta não é mais para o pastor David, mas para o David mesmo. Como que é para você viver hoje em 2025
promessas que antes pareciam distantes, ou que pareciam que não iam acontecer, ou que você nem esperava que iria acontecer? Meu Deus, você tá caprichou Eu hoje, toco hein? ali, né? Meu Deus do céu, gente. Ela tá tocando profundo aqui, Márcio. Tá tocando profundo. Tem a canção que fala assim: promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Vou deixar só pra Nicole cantar, porque Eu cantar não já não sou é do mais louvor comigo, não. também, não. Mas tem essa canção, Gesiel Lima, quando pregou lá no ano passado, no nosso aniversário de 11 anos, essa canção falou muito forte ao meu coração. Que bênção. Só deixando aqui que essa canção não é do Gesiel Lima, o pastor Gesiel Lima foi lá no nosso aniversário de 11 anos e cantou ela como ninguém. E Deus falou, foi onde eu conheci essa canção, né? Depois, hoje ela faz parte até do repertório, da playlist ali da nossa igreja. Quando ele cantou, cara, eu voltei em 2005. Pastor, por que 2005? Vou explicar. Estava em Portugal, numa igreja que eu reuni durante quase 3 anos lá em Portugal. Eu estava com a minha passagem comprada para voltar para o Brasil, sem rumo, sem saber o que seria da minha vida aqui no Brasil. E a igreja lá organizou um culto. E por incrível que pareça, eu já fiz de tudo nessa vida. Eu já limpei igreja, eu já fui ministro de louvor, já fui líder de jovens, já fui diácono, cooperador de trabalho, diácono, presbítero, já passei por todas Tem as muita esferas ali. experiência ali, né? Já fui de tudo um pouco. E nesse culto, por incrível que pareça, eu estava trabalhando na sonorização. E eu estava sentado ali na mesa que ficava no altar. E Felipe, beijo pro teu coração, Felipe, que é o nosso líder de sonorização. Ele deve estar olhando, ele deve estar assistindo e falando assim, gente, imagina como é que era o som daquele culto. Pastor, cuidava O som da estourado. sonorização. Gente, já fiz de tudo. Mas vamos lá, eu estava atrás da mesa de som, cuidando do som nesse dia, e tinha uma missionária. Ela veio de Lisboa, eu morava em Vila Franca de Xira, Portugal. Estava em Portugal. E essa missionária pregando, e Deus usando muito ela. E eu sentado ali, eu tava com a cabeça baixa, assim, recebendo a palavra, e ela veio marchando pro meu lado. Quando eu abri o olho, que eu vi aquela mulher de Deus marchando ali pro meu lado com a mão estendida, ela falou desse jeito. Eu não esqueço das palavras. Ela falou assim: filho, o Senhor manda te dizer, eu tenho uma terra preparada para ti. E eu te levarei para essa terra. E te usarei muito. E eu tenho um ministério estabelecido para a sua vida. E a palavra que ela trouxe foi assim: eu vejo muito recurso de Deus liberado sobre a tua vida em prol do reino, em prol do ministério. É muita prosperidade. Eu te vejo coberto de ouro da planta dos pés ao alto da cabeça. Que bênção, hein? Eu não esqueço nenhuma das palavras. Ela falou: apenas se posicione, você vai passar pelo tempo do processo, mas no momento certo você vai estar preparado para viver tudo que Deus tem para você. Te levarei para uma terra que não é a tua terra de origem, mas a capital. É aquilo que você vai viver na sua vida, e o estado é aquilo que ministra no teu coração. Vitória do Espírito Santo. Eu não tinha ideia na época. Te levarei para essa terra e te usarei, estabelecerei um ministério na sua vida. Aquela palavra ficou guardada. Eu sou mineiro, como todo mundo sabe. Eu pensei, vou voltar para Minas. Deus não deixou eu voltar para Belo Horizonte, para minha terra natal. Deus me trouxe para o Espírito Santo. Que bênção, hein? Para o Espírito Santo em 2006. E o ministério foi fluindo na minha vida. E quando chegou em 2023, anos depois, quando eu ouvi essa canção, eu já tinha esquecido essa promessa. E quando eu ouvi Gesiel Lima cantando, pastor Gesiel Lima cantando, eu falei, meu Deus. E Deus me fez lembrar de 2005. E aí eu falei, Senhor, acende essa promessa no meu coração, porque eu tinha esquecido, o Senhor não esqueceu. E Deus reacendeu como a chama. Por isso que hoje, Mari, eu quero viver a totalidade das promessas da minha vida. Pastor, qual é o seu limite? Eternidade. Porque enquanto Deus me der vida e saúde para poder exercer o ministério, eu não quero parar. Se tiver que ampliar, se tiver que ter mais 2, 3, 10, 1000 reformas, vamos ter. Se tiver que mudar de espaço para ir para um espaço maior, eu não tenho medo mais de nada. Porque eu quero viver a totalidade das promessas. Porque lá atrás foi feita uma promessa para o David, que não era pastor. Hoje o David é um pastor. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, meus filhos, meus netos, e hoje eu tenho rebanho para poder cuidar. Mas eu tenho promessas para minha vida ministerial.
e o propósito vai encaixando, vai conectando uma coisa na outra. Então, pastor, o que você quer viver em promessas? A totalidade delas. Que bênção, hein, A pastor? totalidade. E é lindo ouvir isso e conecta até o Deus que a gente serve, né? Eu acho lindo isso, porque quando Deus libera uma promessa para sua vida e você anda de acordo com essa promessa, a promessa ela não vai só até você, ela atinge os outros. Então hoje ministerialmente a gente vê o David, né, o pastor David, vivendo a totalidade da promessa, mas também uma igreja que está no mesmo propósito. E que bênção que é isso, né, Sim. pastor? Quando Deus libera uma palavra ou algo pra gente, isso não fica só na gente, Sim. né? Vai para outros quando a gente anda de acordo com o que ele nos chamou para fazer, A igreja né? faz parte dessa promessa hoje. Eu não conseguiria ter sucesso ministerial se eu não entendesse que a igreja faz parte disso, Mari. Então hoje eu tenho minha esposa, Dani, te amo, meu amor. Tenho meus filhos, o David, o Caleb, a Sara. Tenho meus netos, Tomás, o Oliver. Tenho minha nora, a Júlia. Tenho meus pais, meu sogro. Eu pastoreio minha família hoje. Minha cunhada, minha sobrinha. Eu pastoreio a família hoje. Mas a igreja, plenitude hoje, se conecta a tudo isso. E tudo isso se conecta à igreja hoje. Então eu não consigo ver nenhum projeto da minha vida pessoal fora da igreja. Ah, tá lá o meu livro, vai ser lançado agora. É consequência, Consequência, conselhos de provérbios. Hoje eu tenho um projeto do podcast, mas tudo isso é consequência de uma promessa ministerial. E quando eu olho para tudo isso, eu vejo a plenitude. Que bem. Eu vejo a igreja, eu vejo as pessoas que Deus me chamou para pastorear. As pessoas, as ovelhas, os meus filhos na fé, os líderes, se conectam em tudo que eu vivo na minha vida hoje. E se eu não entendesse essa máxima de Deus para mim, eu não ia conseguir entender o processo do ministério para minha vida. Que bênção, né? E cada vez mais crescendo ali a igreja, né? E falando em ministério, hoje a gente também tem o ministério do Templo Kids, né? Como que foi essa visão, pastor, de ter um templo só para as crianças? Tá. Desde sempre, os meus filhos, Caleb nasceu em 2015. O Júnior já era crescidinho ali já, mas eu tive a oportunidade como pastor batizar ele nas águas. Que bênção. Então os meus filhos sempre foram presentes no meu ministério. O Júnior eu batizei, o Caleb nasceu em 2015, a Sara em 2017. Então eu sempre tive um olhar voltado para as crianças, porque eu entendo o seguinte, Mari, se nós conectarmos as crianças com o reino de Deus, nós vamos garantir uma geração de profetas ali, uma geração aliançada com a palavra de Deus. E o que Deus trouxe no meu coração? Invista nas crianças. Porque se você investe nas crianças e proporciona para elas um tempo de culto, de qualidade na linguagem delas, as crianças vão ser uma âncora para que os pais possam estar ali também se alimentando. Então, isso marca a infância, né? Eu falo porque quando eu era criança, a minha mãe ela é cristã, só que ela não segue hoje uma igreja, Sim. Ela não congrega. E desde quando eu era pequena, ela também não congregava ativamente, ela ia às vezes na igreja Maranata, e eu lembro que tinha uma irmã. E quando eu tinha uns 8, 9 anos, ela sempre passava na minha casa e falava, ó, hoje você vai na igreja comigo. E isso marcou a minha infância. Eu não consigo esquecer de todas as experiências que eu tive. E por mais que a minha família nunca congregou ativamente, foi uma semente que foi plantada e que hoje, como adulta, eu colho, eu vivencio, né, os frutos de algo que lá na infância, um convite na infância, foi feito. Então, eu acredito firmemente nisso que você falou, que é uma semente, né? As crianças vão vivenciar isso na fase adulta, de alguma forma vai marcá-las. Né? E vai impactar a vida dos pais também. Sim. Então, quando nós investimos nas crianças, Mari, quando existe esse investimento, e hoje eu louvo muito a Deus porque nós temos uma equipe que é coordenada hoje pela Vanessa, que é uma pedagoga, e além de ser líderes ali na igreja, são irmãos em Cristo e são meus amigos também. Isso facilita muito uma gestão entre pastor, líderes, igreja. Quando nós temos esse cuidado, esse olhar para as crianças, olha como que o reino ganha. Vamos lá, vou te explicar para você entender qual foi a visão que Deus me deu. Quando nós investimos nas crianças, porque nós não tiramos as crianças do culto, nós investimos um tempo de qualidade para um culto de acordo com a faixa etária deles. Porque enquanto eles estão crescendo e aprendendo a linguagem deles, os pais estão sendo alcançados também no templo ali com a palavra. Quando nós temos os pais cristãos que estão ali conosco,
os pais que já nasceram no berço evangélico, que já são cristãos, eles têm a oportunidade de ter um investimento na vida dos filhos. Poxa, eu estou na igreja, mas o meu filho está crescendo ali com embasamento na palavra. Ele está aprendendo a palavra na linguagem dele. Passa Então, uma segurança, passa né? uma segurança. Mas nós alcançamos também um segundo público. É aquele filho que quer ir na igreja, papai me leva na igreja, me leva lá na plenitude, o pai leva, o pai ou a mãe não estão firmes ali no Senhor, mas quando o filho vai e participa ali do culto Kids, ele volta para casa falando assim, papai, eu quero voltar lá, domingo me leva de novo. Então o filho acaba convencendo o pai e a mãe de levá-lo na igreja. Por quê? Porque sabe que vai ter um investimento ali naquela criança. E o filho sensibiliza o pai. Então, as crianças hoje, além delas serem bênçãos, elas não são futuro, elas são presente de Deus para nós, elas são uma ferramenta de evangelismo na vida dos pais. Porque o pilar hoje, Mari, da plenitude é o quê? Famílias. Nós não queremos só os pais de forma saudável na igreja. Nós queremos os maridos, as esposas, os filhos, todos embasados ali na palavra, como âncora ali do nosso ministério. Por isso que nasceu o projeto do Templo Kids, porque é onde eles vão aprender a palavra, onde eles começam ali a se desenvolver ministerialmente também. As crianças ali, eles têm a oportunidade de louvar, de trazer uma palavra, de fazer uma oração, de ministrar uma oferta e de ouvir a palavra na linguagem deles. Então, nós estamos investindo no futuro do nosso país, nós estamos investindo no reino de Deus quando nós investimos nas crianças. Então, um dos maiores investimentos que nós temos hoje são as nossas crianças. Que bênção, né, pastor? E são vários ministérios, né? Plenitude hoje tem bastante ministérios, mas tem um ministério que ele chama muito a minha atenção, que é o Ministério Social, né? Hoje a gente tem o nosso mercado solidário que atende algumas famílias aí, né, que são carentes. O que você acha, pastor, que a igreja tem aprendido ao servir essas famílias? Cara, o Ministério Social da igreja hoje é um marco na nossa história como igreja. O Ministério Social, Maria, ele existe desde quando eu assumi como presidente. Logo ali no primeiro ano, Deus me trouxe um direcionamento de levantar cestas básicas para ajudar as famílias carentes. E logo no primeiro culto que as famílias levaram as cestas básicas, apareceu uma família necessitada, que nem era da igreja, me procurou, pastor, a gente está passando por um momento difícil. Eu falei, olha, coincidentemente, hoje, as famílias trouxeram cestas básicas, que nós vamos direcionar algumas famílias, e nós já vamos te abençoar com uma cesta. E aí abençoamos aquela família ali naquele dia, então Deus já me mostrou de início, olha, é um projeto que está no meu coração. Então desde 2018 nós temos o Ministério Social da igreja. O que mudou? É porque desde 2018 até 2023, se eu não me engano, nós trabalhávamos com cestas básicas. As pessoas levavam alimentos. Por exemplo, teve a live na pandemia, nós levantamos 33 cestas. As pessoas levavam o alimento. A equipe social montava as cestas básicas, cadastrava algumas famílias e direcionava essas cestas. Porém, de 2023, se eu não me engano, a pastora Vânia teve uma ideia excepcional com o Ministério Escolhidas, de criar um mercado solidário dentro do projeto social. Que legal, hein? E quando ela me trouxe a proposta, cara, eu falei, é fantástico. Qual que é a ideia do mercado solidário dentro do projeto social? É resgatar de volta a dignidade de uma família que está passando um problema financeiro grave. E de que forma nós resgatamos? Quando a família, Mari, recebe uma cesta básica, é bacana. Eu já recebi cesta básica, morando em Portugal. Eu precisei uma vez ser acolhido com uma cesta básica. Eu passei dificuldade lá. E a família da igreja me acolheu, levaram vários alimentos. Eu falei, cara, que coisa top. Ter uma igreja que cuida da gente. Mas naquele dia eu orei e falei, Senhor, um dia eu quero poder abençoar também. Eu não quero só receber. E quando a família recebe uma cesta básica, são dois sentimentos. O primeiro de alegria por ver que tem alguém acolhendo e suprindo, mas o segundo também de uma frustração. Poxa, eu não queria precisar disso. Eu queria abençoar. Quando a pastora trouxe a ideia do projeto do mercado solidário, o que é o mercado? As famílias que são assistidas, elas ganham uma quantidade de sementes. A semente é a moeda do mercado. E essa semente, ela troca por alimento. Então, hoje nós temos o mercadinho ali mesmo, né? Você já teve a oportunidade de acompanhar. Nós temos o mercado, que hoje é coordenado por uma equipe social. A Flavinha fez esse trabalho inicialmente, hoje está com a Glaze, mas a Flávia permanece lá na equipe. Nós temos uma equipe de pessoas, nós temos patrocinadores que abençoam com o alimento, com valores. Eles montam lá os alimentos e a família resgata a dignidade de que forma? Eles não vão para ganhar uma cesta, eles vão levar os filhos para comprar aquilo que eles precisam para suas casas.
Cara, é o filho podendo escolher, olhar para a mãe e falar: mãe, eu quero levar esse item aqui. E ele tem todos os tipos de itens. E ele, com aquelas moedas que eles têm, que é a semente, eles compram uma quantidade de alimentos. E de que forma que as moedas, a semente é distribuída? De acordo com a necessidade de cada família. Então essas famílias, eles têm o prazer de ir lá e não ganhar uma cesta, mas de fazer a sua compra do mês. Que legal. E a maioria das pessoas hoje, Mari, muitas pessoas são apaixonadas com supermercado. Antes da gente começar a gravar aqui, eu te falava da minha esposa, né, a Dani? A minha esposa já enfrentou dificuldade na vida. Ela também, ela conta a história ela também já precisou de cesta básica com a família dela. E quando nós enxergamos essa necessidade e trazemos de volta para as pessoas a dignidade de fazer a sua compra. Por isso que a minha esposa hoje ela é apaixonada em supermercado, fazer compra. Muita gente tem essa paixão. Eu gosto de supermercado fazer compra. Por quê? Porque já teve uma necessidade na vida. Então, quando nós suprimos essa carência, é muito mais do que levar um alimento para dentro de uma casa. É levantar a autoestima daquela pessoa. É fazer aquela pessoa acreditar que Deus cuida dela, que Deus ama. E a dignidade está sendo trazida de volta para aquela família. Sim. Que bênção, né, pastor? São muitas histórias, né, e muitos testemunhos aí que a gente tem vivenciado no meio da nossa igreja, né? Vão ser 12 anos aí de legado, 12 anos aí de muita caminhada por fé Sim. e desafios, né? Quando a gente fala sobre o número 12, né, na Bíblia, é muito forte, né? Porque ele representa o quê? Decretos, governos em si, liderança. Né? Isso aí, legado. E para os próximos 12 anos, qual é o legado que você gostaria que a plenitude deixasse? Cara, ela tá só com pergunta forte hoje, Nicole. Meu Deus do céu. Hoje eu vim preparada. Vamos lá, nós estamos chegando aos 12 anos. E muita oração, muito jejum para a gente chegar até aqui. Que bênção. Muita renúncia. A plenitude, desde a sua fundação, ela é uma igreja embasada em palavra, jejum e oração. Tanto que nós mantemos essas marcas até o dia de hoje. Sim. Né? Nós temos os nossos meses lá de consagração. Então, muitas pessoas veem a plenitude só em rede social e não entendem o que nós passamos ali no dia a dia, o nível de renúncia, de consagração. Então, a igreja tem os seus meses de propósito, projetos, e sempre a palavra, o jejum e a oração estão inseridas ali. O que eu penso para os próximos 12 anos? Que Deus possa cumprir em nosso meio as promessas de levar essa visão para outras cidades, outros estados e outros países, para que outras famílias possam viver o que nós vivemos hoje como uma identidade de igreja. Não é sobre ser melhor ou pior, não. É a identidade daquilo que nós vivemos como igreja hoje. É a visão que Deus nos deu, levar ela para outras cidades, outros estados, outras nações, e que Deus levante no nosso meio pastores com coração no reino, pastores que estão dispostos a perder para viver um chamado, a renunciar ao que for preciso para acolher e atender pessoas. Nós não somos perfeitos, Maria, eu erro na caminhada, mas é uma frase até que eu aprendo com o pastor Cleiton: só não erra quem não faz nada, quem está parado. Pessoas que estejam dispostos a trilhar a jornada ministerial, ainda que tenham erros e acertos, mas que não desistam do teu chamado. Então, se chegar daqui a 12 anos e eu olhar e falar: cara, Deus nos fez investir em líderes, em pessoas, e hoje eu vejo novos líderes, novos pastores acolhendo novas pessoas, e a visão, base, o jejum, a palavra, a oração ainda está sendo mantido até o dia de hoje, eu me dou por satisfeito. Eu me dou por satisfeito. Né, porque quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, a oração ainda continua sendo a forma de nos comunicar com Deus. O jejum ainda continua sendo ferramenta de fortalecimento. E a palavra continua sendo o nosso norte para tudo. Enquanto tivermos isso como base ministerial para a nossa igreja, todo o restante ele vai agregar de forma tranquila. E eu não tenho dúvidas, né? Nesse pouco tempo que eu estou na plenitude, eu já vi palavras sendo liberadas no altar de que a igreja cresceria a um nível, né? Talvez você só visualizou a plenitude em Jacaraípe, mas Deus já visualizou a plenitude nas nações, né? E eu não tenho dúvidas, né? Entra até na frase que você fala, que em ambientes proféticos, né, as palavras elas viram decretos, né? E que bênção, pastor, que você tem essa visão, isso mostra
o nível de maturidade espiritual. E é isso que a nossa geração carece, né? De pastores com maturidade espiritual. Errar faz parte, né, da caminhada. Existem muitas pessoas que são marcadas ministerialmente, até machucadas ministerialmente, mas que precisam entender que pessoas vão errar. Mas se a gente tiver o nosso alvo em Cristo, ainda que as pessoas errem, a igreja às vezes vai errar, a gente continua firme e forte um legado. Eu acredito que nesses 12 anos, você como pastor errou sim, mas não desistiu do seu ministério. Isso E aí. isso te trouxe onde você está hoje. Que bênção, porque a minha vida foi alcançada, a vida da Nick foi alcançada, outras vidas foram alcançadas também. E eu não tenho dúvidas, né, que outras vidas serão alcançadas e continuarão, né? E antes da gente encerrar, né, pastor, Tá eu queria acabando que... o nosso tempo Já já. tá Eu olhei acabando. ali, já temos 59 minutos de bate-papo. Meu Antes da Deus. gente encerrar, eu queria que você fizesse um convite para nossa festa de celebração dos 12 anos Plenitude. Vamos lá, estamos preparando algo com muito carinho para você de casa. Durante todo o mês de outubro, tem uma programação muito especial que vai do dia 8 ao dia 12 de outubro. Dia 8 vai estar lá com a gente a Suede Silva. Dia 10 vai estar conosco o Jackson Marques. Dia 11, o Raik Carmelo. Dia 12, nosso amigo Gabriel Firmino, pastor Gabriel Firmino, vai estar lá ministrando. E durante todo o mês vai estar lá Juliana Almeida, Marcos Paulo, Miquel Cardoso, e nós, os pastores, né? Pastor David, pastora Dani, pastor Cleito, pastora Vânia, pastor André Ronieri. Nós vamos estar todos juntos lá durante todo o mês. E mais uma gama de amigos, pastores, homens e mulheres sérios de Deus que vão estar lá. Então eu faço o convite para você. Uma agenda está sendo preparada com muito carinho e cuidado, para que você, sua casa e sua família sejam alcançados plenamente por Deus. Eu tenho certeza que Deus já está preparando todo um ambiente para nos alcançar em totalidade. E tudo que está relacionado, todas as bênçãos que são relacionadas ao número 12, Deus vai liberar sobre nós durante todo o mês de outubro. Então, crie expectativa no teu coração e venha celebrar os nossos 12 anos, porque está imperdível. Amém. Eu não tenho dúvidas do quão forte será, né? Até convido o pessoal de casa a criar expectativas no seu coração. Deus vai fazer infinitamente mais do que a gente espera, né? Pedir para as pessoas também nos acompanharem nas redes sociais, no nosso Instagram, Somos a Plenitude. Lá a gente posta as programações, né? E é isso aí, gente. Fechou? Fechou, pastor. Já acabou? Já acabou. Então deixa eu mandar meu beijo aqui e fazer minha despedida. Primeiramente, quero agradecer a nossa equipe de mídia que organizou esse encontro de hoje. E para mim, poder falar da minha vida ministerial, da trajetória da Plenitude, é muito gratificante. Que bênção, trouxemos aqui hoje temas que marcam a minha vida, que mexem com o meu emocional. Então, obrigado a você, Nicole, a Emily, a Mari, que estão lá nos bastidores, a toda a equipe por ter preparado esse momento, a toda a família Plenitude, aos meus filhos na fé, às ovelhas que eu amo de paixão, aos líderes, aos pastores, o meu beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês curtam o que foi falado aqui, todo o assunto trazido aqui hoje, e vocês são bênçãos na minha vida. Amo todos vocês, a minha família, a todos. Beijo no coração do pastor que ama vocês. Coraçãozinho para vocês.